Nosso muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. É com muita alegria que essa casa nos recebe. Convidamos a todos, aqueles que sentirem a vontade, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre amado Jesus. Gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos nos reunir em Seu nome. Gratidão à equipe espiritual desta casa de amor e de esperança, que nos recebem de braços abertos. A todos nós que aqui viemos nos dois planos da vida, em busca desses momentos de oração, de esclarecimento, de socorro, de paz e trabalho. Agradecemos, Senhor, por esse ano que se inicia, onde o Senhor nos dá novas oportunidades para colocarmos em prática os seus ensinamentos e exemplos de amor. Estendemos os nossos pedidos a todos aqueles que veem nossos pensamentos nesse momento, aonde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, principalmente aqueles que temos maiores dificuldades, os ditos inimigos, desafetos, e também, Senhor, aos nossos amores, e aqueles que se encontram hospitalizados, enfermos, acamados. Enfim, ó Pai, onde houver um irmão nosso, um filho seu, necessitado de amparo e de auxílio, rogamos por todos eles. Pedimos as suas bênçãos para o nosso companheiro Paulo Roberto, que trará a reflexão da noite, que possamos estar com a mente e o coração aberto para melhor compreender, e que assim seja. Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos ao Eurípides Passanuf. É uma alegria estarmos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre a terapia do perdão. É uma proposta difícil ainda para nós, no estágio evolutivo em que estamos, mas é algo que não tem como fugir, né? Então, vez por outra, a ofensa vai chegar até nós, vai chegar a dificuldade, e essa proposta ela é bem saudável e necessária para que tenhamos uma vida de paz. O Chico Xavier, em uma ocasião, ele estava fazendo uma fala na casa espírita e observou que um companheiro olhou para ele de uma maneira estranha diante a sua fala. Passado alguns dias, ele foi observando que esse companheiro não mais voltou à casa espírita, e ele tinha um hábito frequente de participar das reuniões e dos encontros. E assim foi se sucedendo por semanas, e o Chico ficou incomodado com aquilo, até que decidiu procurá-lo. Nessa ocasião em que ele chegou na casa desse senhor, ele falou: olha, o que aconteceu? Você não voltou mais à casa espírita, você é tão frequente, tão assíduo, o que foi que aconteceu? E o senhor pegou e falou assim: Chico, você me magoou profundamente. Lembra aquele último dia que eu estava na casa? Aí o Chico: sim, eu me lembro. Na qual você fazia uma fala específica? E o Chico: sim, eu me recordo. Pois eu sei que você falou tudo aquilo para mim. Naquela ocasião, o Chico falava um pouco sobre disciplina, questões a ser modificadas na vida, e o Senhor compreendeu que tudo aquilo era para ele e ficou profundamente magoado. Chico: olha, de maneira nenhuma, eu não tive intenção de dizer aquilo para você, eu trazia uma mensagem a todos, eu jamais teria intenção de magoá-lo, eu te peço perdão, te peço desculpas se você interpretou dessa forma. O homem: não, eu não desculpo, eu tenho certeza que foi pessoal, você usou isso para me machucar, você foi muito duro nas suas palavras. E continuou insistindo, e o Chico a pedir desculpas. A determinado ponto, o Chico falou assim: olha, o meu pedido de perdão está feito. Então, agora é com você. Analise, pense com carinho em tudo isso que eu disse a você, e a casa continua aberta.
Nunca mais esse homem voltou às atividades, mas o Chico conservou a sua consciência tranquila, sem jamais deixar de orar por aquele que foi tão profundamente magoado por um equívoco, por uma análise mal feita da sua parte. Agora imaginemos, gente, o Chico naquela bondade toda, se ele faria isso, né? Até quando uma pessoa equivocava, estava dando uma informação ali errada, ele jamais falava, olha, está errado, você está mentindo, você errou. Jamais ele fazia isso. Ele buscava de todas as formas a harmonia, a paz e a interação boa para com todos, a boa convivência. Então, na nossa caminhada, isso pode acontecer muitas vezes, um equívoco da nossa parte. O outro vai nos dizer algo que vamos interpretar de uma maneira bastante diferente, isso vai nos magoar profundamente. Pode ser que o outro chegue para nos pedir perdão, mas o nosso coração ainda está tão sofrido, está tão machucado, que vamos ter dificuldades em perdoar. Obviamente que quem vai sofrer com tudo isso é nós mesmos. Então, aquele que faz a ofensa, que comete o seu equívoco, em muitos momentos nem tem consciência disso. Ele já está tão habituado em cometer o erro, em fazer o equívoco, que ele vai seguindo a vida dele. E ficamos nós, com o nosso coração apertado, ou alimentando ódio, raiva, ressentimentos, o que é ainda mais doentio, o que é ainda mais sofrido para todos nós. Por isso a proposta do Cristo, né, de perdoar 70 vezes 7. Né? Então, perdoe infinitamente, busque o perdão para você ter uma vida de paz. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. O que é que ele quis dizer com isso? Olha, aproveita que você está aqui encarnado nesse plano e já resolve isso, porque senão, numa outra existência, você, sem sombra de dúvidas, terá de resolver essa questão, porque a finalidade da nossa existência é a sabedoria, a nossa transformação pessoal, a nossa transformação interior. Como que eu vou seguir numa vida de sabedoria e de paz se eu tenho adversários, se eu ainda odeio algumas pessoas, se eu não esqueço o que elas fizeram comigo? O que é natural, o que é bastante entendível, tendo em vista o estágio evolutivo que nós estamos. Então, pedir para perdoar é muito fácil. Perdoa, esqueça isso. O difícil é quando nós somos aquele que foi magoado, que foi ferido. É um exercício para todos nós, diante da vida, a cada momento, fazer essa reflexão. Então, esse tema é bem oportuno, bem atual, e nem sei até quando ele será atual, porque, pensa, quanto tempo nós ainda teremos de dificuldades um com o outro? Talvez daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, ainda estaremos falando sobre isso, sobre o perdão. Alguns até dizem, né, nossa, na casa espírita é repetitivo isso, né? Fica falando com frequência de perdão. Se nós falamos isso com frequência, é sinal de que nós ainda temos dificuldade sobre esse assunto. E a repetição leva à aprendizagem. Quanto mais falarmos, pensarmos, estudarmos e refletirmos sobre essa proposta, mais chance teremos de encontrar soluções, de trabalhar os nossos sentimentos. Quando fala dessa questão da reconciliação, ela é muito profunda, porque há situações em que pensamos que aquele que tanto me odiava, que eu tanto odeio, faleceu, morreu, então agora acabou tudo. Nós sabemos que termina o nosso corpo físico, mas a nossa existência continua. E em inúmeros relatos nós encontramos o quanto essa relação de ódio, essa relação difícil, permanece além-túmulo, o quanto isso vai seguindo e é prejudicial para aqueles que estão encarnados e também para aqueles que estão desencarnados. Eu poderia contar muitas histórias aqui, mas o nosso tempo é muito curto, então nós fazemos uma seleção para que tenhamos uma melhor compreensão desse assunto. Em uma passagem, uma moça procurou uma casa espírita para fazer um tratamento e depois que ela saiu da reunião mediúnica, os espíritos vieram e disseram, né? Olha, mas que curioso, até que ele ficou bonito. E os médicos, sem entender, o dialogador não compreendia o que estava acontecendo. Como assim? O que você está dizendo dessa moça? Não, até que ele ficou bonito. Vestiu-se de mulher. Até parece mesmo com uma mulher, mas nós sabemos quem é ele. Vocês nem imaginam o que ele nos fez no passado. O que aconteceu?
aquela que estava ali, naquele momento, encarnada enquanto uma mulher, tinha sido um homem na encarnação passada. E tinha causado sofrimentos a um grande número de pessoas. Ao retornar à Terra, até para que a sua jornada pudesse ser de uma maneira tranquila, numa nova programação, foi feita essa sugestão: olha, reencarne enquanto mulher, porque você vai vivenciar novas provas que vai ajudar, vai facilitar o seu caminho com relação a tudo isso que aconteceu, até por uma questão de sentimento, de amorosidade, de virtudes. Mas o grupo que foi ofendido, esse não esqueceu e continuou a procurá-lo no plano espiritual e na Terra, por uma questão de sintonia, acabou encontrando o espírito encarnado. E no meio do processo da loucura, era tão difícil o sofrimento desses espíritos, que eles sequer tinham conhecimento que esse homem tinha reencarnado enquanto mulher. Então eles falavam: olha que curioso, está vestido de mulher, até parece com uma mulher, mas nós sabemos como ele está usando um disfarce. Então o tamanho do sofrimento desse espírito, eles não percebiam que ele tinha retornado à Terra, que estava tendo uma nova existência e que a vida dele continuava. Então é bastante interessante analisarmos esses casos, porque que Cristo disse, né? Olha, reconcilia com o seu adversário. A gente conta isso, não é para causar medo ou espanto, né? Nossa, então aquele que morreu ainda continua, até para que nós possamos fazer preces, né? Nossa, eu magoei tanto uma pessoa, e aí, como é que eu faço, hein? Eu faço oração por ele, né? Nossa, mas ele me magoou tanto. Nós não sabemos muitas vezes como que fica a consciência daquele que causou a desordem, daquele que causou dor e sofrimento. Quando nós vemos a morte, fala: a morte é pouco para essa pessoa. Aí vem todo o nosso ódio, todo o nosso rancor, né? Mas muitas vezes lá na espiritualidade, quando essa pessoa desperta, quando ela está lá e tem consciência que desencarnou, nós nem imaginamos o sofrimento e a dor que é para esse espírito, muitas vezes, perceber quantas oportunidades eu perdi na Terra, quantas coisas boas eu poderia ter feito e eu não fiz. E nesse meio desse sofrimento, muitas vezes esses espíritos vêm até o nosso encontro pedir perdão. Um processo de sofrimento muito grande, o espírito chega à beira da loucura, porque a pior dor é a dor da alma. A dor física, você utiliza um medicamento, nossos fármacos hoje são bem evoluídos, né? Então, rapidinho você consegue aliviar uma dor física. Agora, é a dor da alma, que medicamento que eu uso? O que eu vou usar para aplacar essa dor minha? Então, é muito sofrido, principalmente quando nós percebemos os nossos equívocos. Então, independente da posição que eu esteja, seja de magoado, de ferido, ou daquele que causou o sofrimento, é muito boa a terapêutica do perdão, independente do lado em que nós estejamos. Obviamente que é melhor tentarmos isso aqui enquanto encarnados, mas se a pessoa já desencarnou, não há problema, há sempre tempo para fazermos isso, né? A questão do perdão, ela se torna muito difícil quando nós vamos examinar, se nós colocássemos uma lupa sobre isso, né? Então, vamos aprofundando um pouquinho mais. Olha, você tem que perdoar, é a nossa sugestão. Liberte-se, você está sofrendo. São frases que geralmente nós usamos quando vemos uma pessoa tomada de ódio. Eu não perdoo, eu não aceito, jamais perdoarei pelo que me fez. Vou levar isso para o túmulo, isso é imperdoável. E tem situações que são mesmo muito difíceis, né? Quando nós vamos aproximando disso, que nós vamos examinando aquele que está ali cercado de ódio, de rancor, vem um sentimento que muitas vezes não é percebido, que é o da fraqueza, da ingenuidade. Se eu perdoar, é como se eu fosse ingênuo, eu fosse fraco. Como que depois de tudo isso que a pessoa me fez, você quer que eu perdoe? Se eu só for muito bobo, eu tenho que ser muito ingênuo. Eu não sou bobo, eu não sou ingênuo, ninguém brinca comigo. Então, nós temos esses sentimentos dentro de nós, que não deixa de ser o orgulho, que é um dos grandes adversários da nossa alma, como bem coloca o Evangelho. Então, é um grande desafio. Quando nós examinamos, por que eu não perdoo? Por que eu tenho essa dificuldade? Porque eu vou pensar que eu sou bobo, vou parecer para as pessoas que eu sou muito ingênuo, e muitas vezes os outros não colaboram, né? O quê? Você perdoou ele depois de tudo que ele fez? Ah, você é muito bobo, você é muito ingênuo, eu jamais perdoaria. Não, isso é imperdoável o que ele fez. Em diferentes níveis de situações, nós vemos isso. E isso é alimentado em nós, como se eu fosse fraco, como se isso fosse um sinal de ingenuidade da minha parte. Mas, sem sombra de dúvidas, é um sinal de sabedoria.
pois o perdão é para nós, é a libertação. Eu vou me libertar disso que está me fazendo sofrer. O outro, como eu disse, que causou ofensa, está lá seguindo a vida dele, nem sabe, né? O quê? Fulano ficou com raiva de mim? Nossa, eu nem sabia. Quantas vezes isso acontece conosco, né? Já aconteceu comigo, da pessoa ficar de mal de mim, falou, está de mal de você. Mesmo? Nem sabia. Mas que situação. Então, muitas vezes, aquele que causa ofensa segue a vida e nem sabe. E o outro está ali, sofrendo, a gente cultivando, guardando aquilo. E aí vem as doenças psicossomáticas, né? Dor de cabeça, dor de coluna, rinite, sinusite, tendinite, artrite, essas ites da vida que a gente vai tendo, que vai dando muita raiva, vai dando uma série de enfermidades. Isso quando se trata de corpo físico. Sem falar aí o que vai acontecer em processos energéticos, o que vai acontecer no nosso campo mental, eu não vou dormir, eu não vou ter sossego, eu perco a minha paz, porque aí eu parto até para vingança, né? Quero que a pessoa se dê mal também, eu quero que ela sofra tudo que eu estou sofrendo. Mas aí nós, espíritas, temos um jeitinho bem bonito assim, porque nós não somos maus, nós não somos vingativos, não, de jeito nenhum. Isso é para as outras pessoas, nós somos muito bonzinhos. Aí o que nós costumamos dizer? Eu não desejo mal, mas a lei de Deus está aí. Um dia a mão de Deus há de pesar sobre ele, mas eu não desejo mal para ele. Mas ele vai ver na próxima encarnação dele. Nessa ele está muito bem, mas você vai ver como que ele vai nascer na próxima encarnação. No fundo tem muita maldade dentro disso. Observe esses comentários que a gente fala no dia a dia. Estou falando porque, em alguns momentos, quando eu vejo, opa, estou desejando mal para o outro, eu estou querendo que ele renasça em condições bem difíceis, isso é maldade. Então, eu não faço a vingança, mas eu quero que Deus faça a vingança por mim. É um pouquinho um resquício daquela ideia que nós temos do Deus vingativo, o Deus vingador, o Deus que vai corrigir todos os males com bastante severidade, né? Então, a gente ainda conserva essa imagem e não faz a maldade, mas eu fico ali, no meu silêncio, às vezes, desejando, esquecendo que tudo aquilo que eu vibro, de alguma maneira, retornará para mim. Isso é uma lei da vida. Pensa, eu fico ali desejando mal, vingança, sofrimento para o outro. E aí aquilo começa a retornar também para mim. Então não tem como. O ódio, ele só é vencido através do amor. Exercício difícil para nós, não é fácil. Mas que comecemos a pensar nisso. É verdade, ainda desejo mal para ele. É verdade, ainda penso que Deus tem que fazer alguma coisa para ele. É verdade, ainda torço que lá na frente ele passe pela mesma situação. Mas é só para ele aprender, não é que eu desejo mal. É porque a vida não é feita de lições, então ele tem que passar pelo mesmo que eu passei para ele aprender. A gente mascara a maldade, né? É da nossa natureza ainda fazer isso. E Jesus, o grande exemplo, né? Como é bonito, acho que é uma das passagens mais lindas que eu considero do Evangelho, quando ele está lá na cruz, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lindo isso, gente, como é bonito. Imagina, o Cristo sabia o que aconteceria com aquelas pessoas que estavam ali. Então, o remorso, o sofrimento, a partida dele da terra, ele sabia o que aconteceria. Gente, as trevas praticamente dominou a terra naquele instante. Então, vocês não quiseram o Cristo, então vocês querem a nós. Os discípulos de Jesus passaram por momentos muito difíceis. Então, as pessoas medianizavam ali, pessoas com graves enfermidades, os discípulos de Jesus passaram por momentos bem difíceis após a sua crucificação. Sem falar depois a perseguição aos cristãos, tudo que aconteceu, né? Então, ele dizia, nesse momento, Pai, perdoa, do tipo, Pai, amanere, diminua a pena, o sofrimento desse povo, porque eu sei que eles vão sofrer. Então, todas as vezes que nós vemos o outro em equívoco, a fazer atrocidades com nós ou com os outros, é natural um impulso de raiva. Basta você ligar a televisão. Se você ligar a televisão, você vai ter motivo de sobra para isso, né? Tanto o noticiário nacional quanto internacional, você vai falar, meu Deus, cadê Deus? Nossa, essa pessoa tem que pagar, ela tem que sofrer, porque nós ainda confundimos vingança com justiça. Então, a justiça é bem diferente de vingança. No fundo, nós não queremos justiça. Quando tem algum crime que mexe, né, com a comoção assim, popular, queremos justiça. Mentira, estão querendo vingança. Quer que a pessoa passe pelo mesmo sofrimento que ela causou. Então, a justiça, ela tem aí as suas finalidades. Nós sabemos que ela é falha, porque ela é feita pelos homens, mas há de chegar um dia em que ela vai funcionar de uma maneira mais eficaz. Não no sentido apenas de punir e castigar, porque não é essa a finalidade da justiça, né?
É tanto que a gente usa termos bem vulgares, né? É um bandido, é um criminoso. O termo é reeducando, né? Que a proposta seria ele ir para o presídio, se reeducar, ter uma nova educação e sair de lá melhor. A gente sabe que na prática é bem diferente, né? Mas há de chegar o dia que isso também vai acontecer. Nosso sistema de justiça, ele vai modificar a sociedade de uma maneira geral, à medida que vamos adquirindo a sabedoria, vai entender esse processo de uma maneira mais eficaz e realmente de trazer uma nova educação. Ou seja, ele fez o crime, ele vai aprender a não mais fazer, para que ele não reincida no seu crime. Tudo isso hoje existe no Brasil, viu? No papel. Mas na prática a gente sabe que não é assim. Então, essa proposta, ela vai além do perdão, porque imagina, eu ser vítima de um crime. É muito fácil falar sobre perdão. Imagina, você chega na sua casa, entrou aqui, levou metade dos seus bens. Aí você lembra da palestra perdão, meu Deus, mas como é que eu vou perdoar? Eu conquistei isso aqui com tanto empenho, com tanto esforço. Imagina você sair daqui, o seu automóvel foi levado. A gente vai cultivar raiva, vai cultivar ódio ali. Então, essa proposta da terapia do perdão, olha, pare um pouco, pense. Não é passar a mão na cabeça, né? Falar, não, mas... Não é isso. As leis estão aí, elas precisam ser colocadas em prática. Mas dentro de mim, qual vai ser o meu sentimento, né? Se nós olhássemos além, nós teríamos compaixão daquele que recai sobre o erro. Compaixão no sentido de, coitado, mal sabe ele o que espera. Não no sentido de desejar, mas no sentido do Cristo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí você olha, mas tem gente que sabe muito bem. Ixi, estava cheio de más intenções. Quando fala não sabe o que faz, é no sentido das consequências. Então, quando nós vemos uma pessoa aí fazer um crime, um assassinato, por exemplo, muitas vezes não tem consciência de vida após a morte, não sabe que aquele que ele assassinou pode até tornar-se um obsessor dele, pode complicar a vida dele ainda mais. Derrotei meu adversário, matei ele fisicamente. Tá, mas ele vai continuar, ele não vai terminar aí. Você está criando uma complicação ainda maior para a sua vida. Então, diante de todo crime, diante de toda ofensa, tudo aquilo que é negativo, a proposta do Evangelho é que nós tenhamos compaixão, porque será sofrido e penoso o caminho para aquele que cometeu o equívoco recuperar-se de tudo isso. Você fala, mas essa pessoa é irrecuperável. É irrecuperável quando nós olhamos em termos da matéria. Se nós olharmos além, que a existência desse ser não acaba aqui, que ele continua e precisará muitas vezes de várias encarnações para corrigir-se desse equívoco, nós passamos a ter compaixão. Fala, nossa, se ele soubesse, ele jamais faria isso que ele está fazendo. E é por isso mesmo que na obra O Consolador, Emmanuel, é perfeita essa obra, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura, tem lá uma perguntinha, né? Por que a recomendação perdoar 70 vezes 7? E a resposta é bem óbvia, porque você erra 70 vezes 7. Então, da mesma maneira que o outro vai se equivocar, vai errar conosco, nós também estamos errando. A todo momento, nós não somos perfeitos. É muito fácil essa posição de crítica, né? Sentar diante de uma televisão, apontar o dedo, olhar para os familiares. Tantas brigas, né, em família, muitas vezes por conta disso, né? Vem o egoísmo, vem as ofensas. É muito fácil olharmos a falha do outro. Mas e eu dentro disso? Como que eu me comporto? O que é que eu estou fazendo? Eu também estou errando. Então, eu preciso também perdoar o outro, da mesma forma que o outro quer o perdão. É uma troca, é a todo momento nós estamos fazendo esse movimento, que é muito saudável a todos nós. Tem uma história da senhora Agnes. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, chegue em casa e dá um Google, como se diz. Pesquisa a historinha dela, né? A senhora Agnes, a filha dela, foi assassinada em 1998, a filha e o neto. E ela já tinha perdido aí 2 outros filhos por motivo de saúde. Então, pensa, 3 filhos, ficou sem nenhum, sendo esse último assassinado, né? E durante muito tempo ela cultivou um ódio terrível do rapaz que havia cometido o crime. Imagina, uma moça jovem, vivaz, ser assassinada junto com o filho, é um sofrimento muito grande para uma mãe. Isso foi nos Estados Unidos e lá tem uma dificuldade, né? O sistema judiciário, ele cria esses empecilhos para que a vítima, de alguma forma, ou familiares, se comunique com aquele que praticou o crime. Mas depois de alguns anos, ela conseguiu escrever uma carta para ele em 2005. E ela escreveu uma carta colocando todo o sentimento dela, como ela estava sofrendo, o quanto que ela havia adoecido, o quanto aquilo tinha impactado a vida dela.
E, com o tempo, ela foi recebendo cartas dele também. E, nas cartas, ele começou a responder e falar, né? O que é que ele tinha vivido, como tinha sido a infância, como tinha sido a vida dele. E tinha sido uma vida muito difícil. E um dos pontos marcantes foi quando ele escreveu, olha, por vezes eu apanhei de fio elétrico, de várias formas, e sempre me diziam, nós amamos você, isso é para o seu bem. Ao ponto da Agnes compreender que a forma de amor que ele entendia era uma forma violenta. Então, eu amo uma pessoa, eu posso bater, eu posso judiar, eu posso machucar ela de todas as formas. Isso é uma maneira de amar. Nessas várias trocas de cartas, ela, com o tempo, com essas respostas dele, conseguiu perdoá-lo. Ela esteve no Brasil, o Banco do Brasil fez uma série de palestras só com pessoas assim, que em situações bem difíceis conseguiu elaborar o perdão. Quando eu olho para essa situação, eu falo assim, meu Deus, como nós somos pequenos, né? Porque às vezes uma ofensa, uma coisa, uma piada que o outro faz, a gente, fiquei de mal, não falo com ele para o resto da vida, né? Agora você vê um familiar seu ser assassinado, ainda assim você conseguir olhar para o outro e ter amor, que aí ela fala, não, hoje eu olho ele com amor. O que ele fez não tem justificativa, mas eu entendo por que ele fez. Ele é uma pessoa adoecida, ela chegou a essa conclusão. Percebe que ela chegou à questão da compaixão? Então, ele continua detido, né? Ela em nenhum momento conseguiu ver ele. Não quer dizer, então já que eu perdoei, vai lá, tira ele do presídio, porque, coitado, né? A infância que ele teve. Não, o que ele fez, ele precisa responder nas penas da lei. Então, não significa passar a mão na cabeça. Mas ela conseguiu desenvolver o sentimento da compaixão. E ela fala, olha, só uma pessoa adoecida, uma pessoa com tormentos faria o que ele fez. E realmente, se nós formos analisar, a vida é tão boa, tantas coisas para nós fazermos, vamos dedicar o nosso tempo em ferir, em machucar o outro, em ter prazer, às vezes, em ver o outro sofrendo. Isso é mais do que doentio. São as pessoas que mais necessitam da nossa misericórdia. E pode ter certeza que é o que a espiritualidade mais faz a todo momento, ter misericórdia daqueles que estão no erro, daqueles que estão cometendo seus maiores equívocos. Na obra Celeiro de Bênçãos, da Joana de Ângeles, ela traz um treinamento sobre o perdão. Achei fantástico isso. A doutrina espírita é uma doutrina tão benéfica que ela traz até consolações nesse sentido. Então, Joana de Ângeles vai descrever, entendemos, o perdão é difícil, dá trabalho, mas tem como iniciarmos um processo aí de perdão. Então, imagine aí as situações difíceis que às vezes nós vivenciamos, é possível elaborarmos isso através de um treinamento. E ela traz algumas sugestões, né, a respeito disso, começando com as boas leituras, as leituras edificantes. Eu vou mudar a minha sintonia, eu vou sair desse padrão negativo de odiar, de detestar, ficar alimentando rancor, através de uma boa leitura, através da positividade. Vigiar os pensamentos, orar e vigiar sem cessar para não cair em tentação. Sempre vai ter aquele que muitas vezes ainda vai chegar e vai falar assim, nossa, você viu o que fulano fez? Fulano é terrível. Não, você tem que ver o que ele fez comigo, ele não fez nada com você, comigo foi muito pior. E vamos dando vazão à negatividade. A Joana vai recomendar, olha, vigie esses pensamentos, isso só vai trazer mais sofrimento para você. As conversações saudáveis e não te permitas autocomiseração. Achei isso perfeito. Ai, coitado de mim, como eu sofro, eu quero ver você no meu lugar. E aí a gente começa com todo esse processo de vitimização, que é terrível e doentio. Por mais difícil que seja uma situação, procuremos sempre trabalhar para sairmos o mais rapidamente. Entrar em tudo isso é natural. Sentir ódio, se sentir vítima, se sentir injustiçado, isso faz parte da vida. Entrou, sai o mais rápido possível disso. Essas instruções da Joana, elas são bem válidas, auxilia bastante para que tenhamos uma vida mais saudável. Não levar para o pessoal. Há pessoas que realmente são difíceis. Eu acho que todos nós somos um pouquinho difíceis, mas tem aquelas que são mais um pouco. E, vez por outra, ela vai, de alguma forma, magoar aqueles que estão ao redor. E uma das orientações é, não leve para o pessoal. O que significa isso? Isso não é para você, isso é da pessoa, ela vai fazer isso com todo mundo. Por que você está tomando isso como pessoal? E fazemos isso com muita frequência. Eu me lembro que eu fui em uma empresa para ser contratado, e recém-formado, cheguei,
e fui levar o currículo, eles falaram assim, aguarda só um instantinho que nós vamos conversar com você, nós estamos aqui na reunião, na sequência nós vamos falar com você. Falei, tá bom. Sentei e fiquei aguardando. Meia hora, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Aí saíram da reunião e falou assim, meu Deus, você ainda está aí? Nós esquecemos de você. Nós temos outra reunião, não tem como a gente te atender. Você pode voltar amanhã? Falei, posso. A raiva, observa que ela vem assim de baixo, ela vem subindo assim dos pés e vem subindo, né? Eu não sou muito branco, mas logo as pessoas veem que eu fico até vermelho assim, né? Que absurdo, só porque eu sou um recém-formado, me deixaram esperando esse tempo todo, esqueceram de mim, é um absurdo isso, eu tenho certeza que eles não dão a mínima a ninguém, eu saí com raiva, claro que eu fingi, né? Não, tá tudo bem, tá ótimo, nós somos bons para fingir, né? Precisava do emprego, né? Não, imagina, eu vou falar que eu estava com raiva deles, eles não iriam me contratar, né? E depois nós ficamos 3 meses negociando, vai, não vem, vem, agora não vai, não, esse salário eu não vou. Depois de 3 meses deu certo, eu fui, comecei a trabalhar lá, e o que eu observei? Eu entrava às vezes para a reunião, tinha algum estagiário, olha, espera só um pouquinho que eu já venho te atender. Passava 1 hora, 2 horas, saía lá fora, coitado, eu te deixei esperando aqui esse tempo todo, me perdoe. Não era pessoal, não era comigo, não era porque eu era recém-formado, não é porque me acharam feio, porque não gostaram de mim, não era nada disso. É porque realmente era um fluxo muito grande de trabalho, entravam para a reunião, ficavam desatentos e esqueciam do mundo lá fora. Então, às vezes, nós vamos levar as coisas para o pessoal, vamos guardar mágoas, ressentimento, eu odeio aquela pessoa, nossa, eu fui tão maltratado naquele lugar. A gente faz isso com lugares, detesta aquela loja, eu não compro mais lá. Por quê? Porque o vendedor foi desatento, me maltratou, o vendedor foi grosseiro, e vamos cultivando isso, a gente até passa no lugar, fecha a cara, começa a falar mal daquele lugar. Quantas coisas doentias que vamos guardando em nosso coração, que muitas vezes não é porque é conosco, aquilo é da pessoa, ela vai fazer aquilo. Chegou ao ponto de eu fazer, fiquei até com vergonha, falei, nossa, eu não acredito. Eu lembrei na hora, olha, o dia que isso aconteceu, que eu fiz isso, falei, eu já passei por isso, né? Então, são lições para que nós possamos aprender a viver uma vida mais leve, mais saudável, né? De uma maneira mais harmônica, sem grandes sofrimentos. Marco Aurélio, grande imperador romano, considerado o mais sábio de todos, né? Da época, e ele falava, né, no seu diário, eu sei que hoje, se ele falava ao despertar, eu sei que eu encontrarei um mentiroso, um insolente, um desleal, um traidor, um enganador, um violento. Então eu já me preparo, porque eu sei que ao longo do dia isso vai acontecer. As pessoas vão apresentar as suas faces das mais várias formas. E isso é ele, não sou eu vou me blindar contra isso. E tem como nos proteger desde cedo fazendo uma prece. Deus me proteja, porque eu sei que eu vou encontrar aqueles colegas meus de trabalho adoráveis, tão colaborativos, um melhor do que o outro. Então, tem ambientes que você já sabe o que você vai encontrar. Geralmente, o que nós fazemos? Nossa, que esse colega meu, amanhã já é segunda-feira, e se fulano falar isso, ele vai ver, eu estou guardando aquilo. A gente adora guardar, né? Para jogar na cara. Tanta coisa para a gente guardar, meu Deus do céu, eu vou guardar uma ofensa. Eu estou com isso aqui entalado, porque eu vou falar. Somatizamos isso. Somatizamos. Eu agora, no início do ano, eu ataquei a sinusite, gente, mas parece que tinha uma coisa entalada aqui na garganta, né? Deu uma febre, e raramente eu tenho febre. Falei, gente, mas o que é? O que eu queria falar que eu não falei? Tem alguma coisa, né? Eu estudo muito isso, eu gosto muito desse assunto. Mas eu achei rapidinho. E estava entalado mesmo, né? Doido para brincar. Doido para fazer uma ofensa, porque me senti ofendido, então eu quero retribuir a ofensa na mesma proporção. Esquecemos, né, as recomendações do Cristo. Dei o outro lado da face. Ou a ingenuidade de novo. O quê? A pessoa me bateu, ainda vou dar o outro lado da face? Mas você está louco? Isso é coisa de gente ingênua, eu jamais vou fazer isso. Surpreenda, ofereça o seu perdão. Se o outro é mau, está falhando com você, ofereça a sua melhor face. Cada um vai responder pelos seus atos. Cada um vai responder pelas suas ações. Eu não quero isso para a minha vida. Eu posso selecionar isso, né? O Chico fazia isso de uma maneira muito sublime, né? Era bonito como ele falava, eu agradeço, Senhor Deus, por cada adversário, por cada pessoa difícil que colocou no meu caminho. E ele tinha adversários terríveis, né? Ele, não vamos dizer que ele tinha, né? As pessoas o tinham como adversário, né? Porque longe dele ter alguém como adversário. E ele falava, cada um que me criticou, que me observou,
quantas lições me trouxeram para que eu jamais fugisse do meu caminho, dos meus objetivos no bem. Então, quando a gente observa o outro como uma pessoa colaboradora em nossa vida, começamos a ver a magia da natureza. Costumo dizer que tem pessoas que são nossos personal trainers. Então, quem vai à academia quer ganhar músculo, né? Vai puxar bastante ferro, vai fazer vários exercícios porque quer ganhar músculo. E há pessoas na nossa vida que é como um personal trainer. Então, já viu quando você está lá, quem vai na academia, está fazendo exercício lá fraquinho, vem um personal, não, está muito fraco, pode pegar um peso maior aí, ó, porque senão não dá resultado não. Você quer matar? Não. Você não quer ficar bonito? Você não quer ter saúde? Então, pega mais peso. Ó, sua coluna está torta, faz assim, vai dando instruções. E às vezes dói, são exercícios chatos, difíceis. Na nossa vida não é diferente. Tem aquelas pessoas que vão aparecer para que os nossos músculos espirituais, para que a nossa alma possa expandir. E é através dessa convivência, às vezes difícil e penosa, que os nossos músculos vão expandindo. Eu tenho um colega de trabalho que tem o meu tamanho, ele é jovem, tem 19 anos apenas, e o meu tamanho que não é muita coisa, né? E ele falou assim, nossa, mas eu sou contrariado com o meu tamanho. Eu falei, mas por quê? É 1,70 m, 1,70 m não é pouca coisa não. Não, porque nós é homem tinha que ter 1,80 m, 1,90 m. Eu falei, de onde você tirou isso? Não, mas não em conformidade. Eu falei, meu Deus, mas que sofrimento. Por conta do seu tamanho, tem pessoas que são menores, você está dentro da média de altura, qual o problema? Preocupe-se em ter uma alma grande, isso é que é o mais importante, a grandeza do homem está na sua alma. Aí ele virou-se para mim e falou assim, e como que eu faço para ter uma alma grande? Eu falei, agora vai lá, agora dei a resposta, né? Ele praticando as virtudes, né? Então, eu sinto muito, se você quiser ganhar músculo, ele é magrinho como eu falei, você ainda ganha algum músculo, mas crescer você não cresce mais, vai crescer até os 21, vai crescer mais um pouquinho, né? Mas, já pensou que a sua alma não tem limites? Ele, como assim? Eu falei, quando você é generoso, quando você perdoa, quando você é fraterno, a alma não tem limites, ela pode expandir de uma tal maneira. Eu falei, observe que as pessoas mais lembradas, as grandes celebridades, quando nós olhamos, as pessoas de maior nome no mundo, não foi aquelas que mais receberam, mas foram aquelas que mais entregaram. Chico Xavier, Jesus Cristo, a Madre Teresa, um grande cientista, um grande médico. Pode observar, nossa, a pessoa é famosa. Não estou falando dessa subcelebridade de hoje, não, que isso aí daqui a pouco, daqui a um ano, ninguém nem lembra mais delas. Estou falando de gente de 2.000 anos, 1.000 anos, 100 anos atrás, 50 anos, que nós lembramos até hoje. Foram que mais entregaram, mais fizeram, mais virtudes colocaram em ação. Muitas vezes foram até os que mais perdoaram, que mais amor colocou nas suas ações. Então, isso é fundamental para nós, para uma vida saudável, na terapia do perdão, o exercício do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos, amar aquele que é bonitinho, é tão fácil, né? Ele é tão bonzinho, ele é uma gracinha, né? Leva para casa que você vai ver. Daqui a pouco você descobre o que ele é. As pessoas comparam, né? O marido da vizinha, os filhos da vizinha. Falo, leva para casa que você vai ver. Se eu fosse quem estivesse entregando, falava, não aceita evolução. Só tem ida. Mas, brincadeiras à parte, quanto sofrimento nós criamos com tudo isso, né? Com essas comparações, com esses ódios, com esses ressentimentos que vamos acumulando dentro do nosso coração. E o exercício do amor está aí para que nós possamos desfazer esses laços de ódio, ter uma vida saudável fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. O espírito de José Grosso, em uma palestra, olhando para uma plateia, como nós estamos aqui, disse, vocês são meninos ainda, porque somente ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou aos vossos corações. E podem ter certeza disso. Somente ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Hoje, talvez, não temos capacidade de fazer uma grande maldade, mas nós não sabemos do nosso passado. Por isso, perdoar, não criticar, exercício da compaixão. Treinemos isso. As pequenas coisas, então talvez você tenha uma mágoa assim muito grande, alguém te fez uma coisa muito pesada, não começa por essa não, porque vai dar trabalho. Vamos começar pelas pequenas coisas, a ofensa do dia a dia, as coisinhas do trabalho, as coisinhas do trânsito, essas pequenas coisas que a gente vai acumulando, comecemos por elas. Começando do pequeno, nós vamos conseguir chegar ao grande. Nós temos aí uma inversão, né? A gente já quer começar do maior para o menor. Não, é treinando mesmo, é uma terapia. A terapia é um processo, ele é gradual, não é da noite para o dia.
Que Jesus nos abençoe, nos dê a paz, que possamos refletir sobre isso, que possamos fazer de 2023 um excelente ano, que possamos fazer, escutaram bem? Que possamos fazer. A espiritualidade amiga está pronta a nos ajudar, sempre disposta para que o melhor aconteça na nossa vida. Agora nos cabe, obviamente, fazer a nossa parte. Que assim seja. Antes da nossa oração, a nossa companheira encarnada, Adriana Mesquita de Oliveira, pediu vibrações por ela. E aproveitar por todos aqueles nossos que estão em nossos lares ou que retornaram à pátria espiritual. Convido os médiuns passistas a se prepararem e a todos nós aqui presentes e aos que estão em seus lares, acalmar os nossos pensamentos, refletindo sobre as palavras dessa noite, mentalizar a imagem daquele que demonstrou e demonstra tanto perdão para com as nossas ações e atitudes. Deus Pai, de amor e bondade, a Ti agradecemos toda a assistência, toda a proteção, a Tua misericórdia e principalmente o Teu perdão para com as nossas atitudes, nossas ações. Agradecemos também a nossa vida e tudo que tem nos oferecido, que por mais difícil que seja, o Senhor está ali, pacientemente, nos amparando, nos assistindo, nos intuindo nas boas decisões. Senhor Jesus, nosso irmão e companheiro, nosso porto seguro nos momentos mais difíceis, ajuda-nos a pôr em prática o seu pedido, que nós pudéssemos nos amar assim como nos amou. O Senhor que demonstrou diante das nossas ações a capacidade de perdoar sem guardar mágoa, sem guardar ressentimento, olhando para cada um de nós e compreendendo que nós ainda estamos num processo de transformação, de iluminação interior, de se autoconhecer. Temos muita dificuldade, Senhor, e assim rogamos que nos ajude, que no porvir do amanhã, que quando abrirmos os nossos olhos, sejamos gratos, pois o Senhor nos concedeu mais um dia, mais um voto de confiança e fé, mais uma demonstração de perdão para com as nossas más escolhas, más atitudes. Rogamos, Senhor, que proteja aqueles que caminham conosco, que eles sejam amparados e assistidos diante do nosso convívio e nos ampare a todos no seu infinito amor, nos ajudando neste momento tão complicado de nossa jornada terrena a termos boas resoluções, boas escolhas, a aprendermos a perdoar, a pôr a caridade em prática, pois a caridade necessita da benevolência, da indulgência e principalmente do perdão das ofensas. Muito obrigado, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.